Fala pessoal, o vídeo de hoje é especial a alguns pedidos que eu tenho recebido recentemente para falar especificamente de um capítulo do meu livro que se chama Síndrome do Epitáfio. Não existe nada mais improdutivo na nossa vida do que a gente remoer por escolhas que tenhamos feito no passado. Escolhas do passado não alteram nada a rota do presente e tampouco a nossa meta de futuro. Portanto, quando a gente ressente, a gente sente novamente alguma sensação que não foi boa. É claro que experiências ruins acontecem com todo mundo e experiências boas também. Epitáfio é uma palavra que vem do grego, epitáfios. E nada mais é do que aquilo que você quer que escreva no seu túmulo quando você não estiver mais aqui. Parece assustador, né? O Titãs tem uma música que fala sobre epitáfio que você deve se lembrar. Queria ter amado mais, queria ter vivido mais. E é exatamente isso que a gente chama de síndrome do epitáfio. Quando você está preso a um passado onde você não consegue alterar mais em nada. A gente se remoe por escolhas que fizemos no passado e que não trazem mais aprendizado para nós. Isso é a síndrome do epitáfio. Nesse sentido, epitáfio é quando a gente não se desapega do passado, é quando a gente olha para trás ao invés de olhar para frente, é quando a gente se remoe por algo que a gente não consegue mais alterar. Veja bem, essa síndrome não permite com que a gente olhe para frente, não permita com que a gente evolua, nos torne escravo do nosso próprio passado. É nesse sentido que quando eu me dediquei a escrever um capítulo específico sobre síndrome do epitáfio, eu estava muito focado nessa ideia de escolhas e principalmente na ideia de arrependimentos. Ora, o passado ele deve servir para você apenas aprender com ele, ele deve servir como experiência. Quando a gente não se desapega dele, quando a gente fica muito focado nele, a gente deixa de evoluir, deixa de crescer, deixa de perder as grandes oportunidades que a vida oferece. Se você fizer uma experiência num almoço de domingo e provocar a seguinte reflexão na sua família sobre o que você quer que escreva no seu túmulo quando você partir, é possível que as pessoas te achem um pouco estranho. É possível que imagine que você esteja doente, é possível que as pessoas... Porque falar de morte não é algo tão natural, mas a ideia de morte não é a ideia de morrer que nos assusta, porque ela é fato, ela é óbvia. Todo mundo já nasce, o ser humano já nasce com essa constatação óbvia de que a morte é o único sentimento, é a única verdade absoluta que existe na face da Terra. Todo mundo morre. Mas a ideia de morte não deveria nos assustar. O que nos assusta é chegar no fim da vida e se dar conta que nós vivemos uma vida pequena, uma vida banal, uma vida cheia de arrependimentos. Isso é a síndrome do epitáfio. Chega um determinado momento na nossa vida, principalmente na velhice, principalmente na fase mais madura, onde nós perdemos a nossa capacidade de fingimento. É onde a gente tem uma tendência a se humanizar um pouco mais. E quando a gente se humaniza um pouco mais, é a hora que a gente se arrepende do que a gente fez. E se a gente fica muito focado nessa ideia de passado, nessa ideia do que eu deveria ter feito, se eu tivesse mais tempo eu falaria para aquela pessoa o quanto eu amo, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse, se, a palavra se não altera em nada o presente, muito menos o futuro. Ao invés de você incluir a palavra se no seu repertório, troque ela para, na próxima oportunidade eu vou agir diferente. Porque, por exemplo, o que te impede de dizer para as pessoas o que você sente por elas? O que te impede de agir carinhosamente com uma pessoa, com afeto com uma pessoa? O que te impede? O que te impede de ser feliz? Nós não precisamos esperar chegar ao final da vida para tomar consciência dos nossos erros e dos nossos acertos. O momento de fazer alterações é o momento presente, o momento atual. Para isso é importante tomar uma decisão. Ou agir, dar a volta por cima, ou ficar parado num passado onde você não tem poder nenhum de alterar e ficar esperando pelo seu epitáfio. Mais uma vez, a escolha é sua.